A paz do Senhor Jesus esteja convosco, né? A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja convosco, com todos os amigos, familiares. Que Deus, nesta madrugada, o Espírito Santo do Senhor te visite, te dando paz, salvação, saúde, prosperidade, livramento, né? Mais um dia que Deus nos concede estarmos aqui para clamar ao Senhor em oração, em jejum e leitura da palavra de Deus. O propósito que nós estamos de ler o livro de Salmos, né? Hoje nós vamos ler o capítulo 3 de Salmos. É a palavra de Deus que está aqui, ó. Capítulo 3, em nome de Jesus Cristo, e alguns versículos da palavra do Senhor. Nós estaremos meditando na palavra de Deus. Também estaremos orando, né, para que o Senhor venha abençoar a sua vida, a sua família, em nome de Jesus Cristo. O Senhor Jesus disse: orai sem cessar, né? Então, se há uma coisa que eu e você não pode parar, é de orar, de meditar na palavra de Deus, de jejuar, até o dia da volta do Senhor Jesus, ou o dia que o Senhor nos levar, né? Porque nós sabemos que nós não somos eternos aqui em cima dessa terra. Este dia e hora só Deus sabe, mas enquanto estivermos aqui, servindo ao Senhor, crendo na palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, crendo nos mandamentos do Senhor Jesus, né? Que os 10 mandamentos Ele transformou em 2: amar a Deus acima de todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo, né? Então, se você é uma pessoa que ama a Deus acima de tudo, meu irmão, e que ama o teu próximo como a ti mesmo, você está num bom caminho. Eu quero ler aqui o Salmo, capítulo 3 do livro de Salmos, e o versículo 1 que diz assim, ó: o Senhor Deus, tenho tantos inimigos, são muitos os que se viram contra mim. Eles conversam ao meu respeito e dizem: Deus não o ajudará. Mas tu, ó Senhor, me proteges como um escudo. Tu me dás a vitória e renova a minha coragem. Eu clamo ao Senhor para me ajudar, e lá do seu monte santo Ele me responde. Louvado seja o nome do Senhor. O versículo 5: eu me deito e durmo tranquilo, e depois acordo, porque o Senhor me protege. Não tenho medo dos milhares de inimigos que me ameaçam de todos os lados. Vem, ó Senhor, salva-me, meu Deus. Tu atacas os meus inimigos, tu humilhas os maus e acaba com o seu poder. És tu que dás a vitória, ó Senhor Deus. Abençoa o teu povo. Louvado e exaltado seja o nome do Todo-Poderoso de Israel, do Deus Criador dos céus, da terra, do mar e tudo que nele há. O Deus Criador do universo, o Deus que fez o sol para governar o dia e a lua para governar a noite. O Deus que chama cada estrela pelo seu nome, diz a santa palavra de Deus. Davi era um homem
segundo o coração de Deus, um rei que enfrentou muitas lutas, muitas guerras, muitas batalhas, mas ele tinha uma confiança totalmente em Deus, que Deus o livraria de todos os seus inimigos, né? Daqueles que queriam derrotá-lo, daqueles que queriam ver ele humilhado, queria ver ele para baixo, no fundo do poço. Hoje em dia não é diferente, né, meus irmãos, amigos? Infelizmente, tem gente, pessoas, que você não faz nenhum mal a elas, mas pelos sentimentos carnais e malignos, elas te perseguem, elas desejam o seu mal, o mal do seu familiar, elas jogam praga, né, para afetar a sua vida, a sua família. Às vezes você é até uma pessoa boa, uma pessoa que não pratica o mal, que não faz maldade com ninguém, mas infelizmente Satanás e pessoas fracas, né, pessoas fracas na fé, dão lugar ao inimigo, como Judas deu lugar, né, para trair o Senhor Jesus. Com um beijo, Judas traiu Jesus e vendeu Jesus por 30 moedas de prata. O diabo o tentou e ele deu lugar à tentação, né? A seta que o diabo jogou no coração dele, na mente dele, ao ponto dele trair o próprio Salvador, o próprio Senhor Jesus, o Salvador do mundo. E ele era um discípulo de Cristo. Quantos milagres ele não viu Jesus fazer? Quantas maravilhas ele não viu Jesus fazer? Milhares. Mas infelizmente ele não vigiou. Ele se tornou inimigo do Senhor Jesus, traindo Jesus com um beijo no rosto e vendendo ele com 30 moedas de prata. E diz a palavra de Deus que ao fazer isso, o diabo entrou em Judas e causou a sua própria morte, ele se matando, né, se suicidando. Infelizmente, isso acontece na vida de muitas pessoas, que elas têm a oportunidade de não praticar o mal, elas têm a oportunidade de fazer o bem e ela não faz, ela quer fazer o mal, ela quer caluniar, ela quer mentir, defamar a vida do próximo, mas não sabe ela que ela está cavando a sua própria cova, como Judas cavou, né? A maldade que ele fez, ele mesmo cavou a cova dele, tirando a própria vida, né? Se autodestruindo. E é assim o que acontece na vida de muitas pessoas que dão lugar ao diabo. Davi, ele diz aqui: eu durmo e me levanto, porque eu me deito, durmo e me levanto, porque o Senhor me sustenta. Querido irmão, querida irmã e amigo, se Deus não te sustentar, não é o braço de carne que vai te sustentar, não é a arma de fogo que vai te proteger, porque contra as forças das trevas, do mal, só quem te protege é o Espírito Santo de Deus. Só quem te protege é a oração, é a leitura da palavra, é a comunhão com Deus. Davi disse: os inimigos tentam contra a minha vida, eles querem ver o meu mal, mas eu clamo ao Senhor, e o Senhor me socorre e me livra de todos os inimigos. E esta é a certeza daquele que teme a Deus, a palavra de Deus. Ele não está confiando em homens, ele não está confiando numa arma de fogo. Como disse ele lá no Salmo, ele escrevendo, ele diz:
que se Deus não guardar a cidade, vigia em vão o sentinela. Ou seja, se Deus não guardar a sua vida, meu irmão, minha irmã, se Deus não guardar a sua família, quem mais vai te guardar no mundo que nós estamos vivendo de tanta maldade, crueldade, onde as pessoas elas têm prazer em praticar o mal, ela tem prazer em ver o seu próximo destruído, a sua família destruída, usados pelo diabo, infelizmente, mas é a realidade, meu irmão. E sabe como é que você vai vencer esses inimigos? É orando a Deus, é clamando a Deus, é buscando a Deus com temor e com tremor, como ele falou aqui na palavra, como o Senhor falou. Temer a Deus, guardar a sua palavra no seu coração e na sua mente para não pecar contra o Senhor. Mas se você é uma pessoa, meu amigo, meu irmão, que tem os seus momentos com Deus, em oração, em jejum, em busca, pode ficar certo que Deus vai te livrar de todos os inimigos. Deus vai te livrar de todos os males. Deus vai te dar um sono tranquilo. Até quando você estiver dormindo, os anjos de Deus vai estar te guardando, guardando a sua família, guardando a sua vida, te dando um sono reparador. E Davi, ele tinha a certeza, a sua confiança estava em Deus. O versículo 5 ele diz, eu me deito e durmo tranquilo, e depois acordo, porque o Senhor me protege. Bendito seja o nome do Deus de Israel. É isso que Deus quer de você, meu irmão, meu amigo, que você passe a confiar em Deus, a buscar a presença de Deus, que o seu coração esteja voltado para o Senhor, mesmo quando as circunstâncias da vida mostrarem que você está sofrendo, que você está sendo humilhado, que você está sendo caluniado, defamado. Confie em Deus, porque o justo juiz não dorme. O guarda de Israel não dormita, diz a palavra de Deus. Ou seja, ele não dorme. Os seus olhos são como chamas de fogo e contempla a todos na face da terra. Não há nada encoberto diante dos olhos de Deus. Pode ser diante de mim e de você. Pode ser diante de nós que somos limitados. Mas diante do Deus que nós crê, não há nada encoberto que não venha a ser revelado. E Deus mostra, porque Ele ama você, Ele me ama, o seu amor e a nossa confiança está nele, como falou o salmista Davi. Porque eu clamo a Deus e Ele me livra de todos os meus inimigos. E é isso que nós vamos clamar agora. Clamar a Deus, suplicar ao Deus dos céus seu socorro, a sua misericórdia sobre a minha vida, minha família, sobre a sua vida, sobre a sua família, que Deus venha te livrar de todos os inimigos carnais e espirituais, que Deus os envergonhe em nome de Jesus Cristo, que sejam envergonhados todos aqueles que sem causa pleteiam sobre a sua vida, todos aqueles que desejam o seu mal, o diabo, seus demônios e seus seguidores. Porque assim como existem os servos de Deus, os anjos, e os servos de Cristo, existe Satanás, seus demônios e seus seguidores. Só que nós vamos ver quem é maior. Se é aquele que está conosco, o Deus de Israel, o Deus vivo e poderoso, ou se é o Deus deste século, né? O Deus que cegou o entendimento
das pessoas para que não resplandeça a luz do Evangelho de Cristo. Mas maior é o que está conosco do que o que está lá fora, diz a palavra de Deus. E é neste momento que eu quero orar por você, pela sua família. Nesta madrugada, são exatamente 00:28. E nós vamos entrar na presença de Deus em oração. Senhor, nosso Deus, nosso Pai que estás no céu. Pai querido, amado e santo, ó Deus dos exércitos, Senhor do céu e da terra, Deus da humanidade, Deus do universo, Deus onisciente que sabe de todas as coisas, Deus onipresente que está em todo lugar onde é invocado o teu nome, te adorado, ó Deus Santo. Deus onipotente, onde todo o poder foi entregue ao Senhor em cima no céu e embaixo nessa terra. Pai, no nome de Jesus, nós clamamos agora pelo socorro do Senhor. Que o Senhor venha abençoar a minha vida, a vida da minha esposa, a vida da sua família, seus parentes, a vida da minha mãe, Senhor, dos meus irmãos, filhos, parentes, amigos, minha irmã Solange. Deus, eu oro pela vida deles, se apresento eles ao Senhor nesta madrugada. Assim como o Senhor livrou Davi, Pai, de todos os inimigos espirituais e carnais, livra-nos, Senhor, de todos os inimigos, Pai, espirituais e carnais. Guarda a nossa vida deles, Pai. Envergonha, meu Deus, aqueles que sem causa pleteiam contra a nossa vida, desejam o nosso mal, maquinam maldades contra nossas vidas. A língua mentirosa, defamadora, caluniadora, Senhor, envergonha era. Pai, eu oro pelos meus amigos, oro pelos seus familiares, oro por aqueles que estão sendo, Pai, perseguidos, humilhados. Pai, oro por aqueles que estão, meu Deus, sendo, meu Pai, caluniados, defamados. Oro por eles, Pai, que o Senhor os livre. Oro por aqueles que sofrem, Senhor, com a depressão, que o Senhor os liberte a mente, que o Senhor dê a eles um sono tranquilo, uma noite reparadora. Pai, que ele durma e acorde, meu Deus, e te agradeça pela noite, pelo sono que o Senhor os deu. Pai, oro pelos encarcerados, aqueles que estão lá injustamente, que foram caluniados, defamados. Deus, faça justiça na vida dessa pessoa, Pai. Oro pela família, oro pelos desviados da casa do Senhor, dos caminhos do Senhor, aqueles que estão afastados, iludidos, enganados, Senhor, aqueles que se encontram fracos na fé. Aumenta a fé deles em Ti, Pai. Espírito Santo, renova a fé deles em Ti, levanta eles. Meu Deus, salve, liberte a nossa família. Pai, eu oro pelos aqueles que se encontram endividados, desempregados, humilhados. Oro por aqueles que se encontram, meu Deus, devendo aos agiotas. Foi ameaçado até de morte. Senhor, tenha misericórdia, abra as portas, ajuda ele e ela, Senhor, a pagar, a quitar essas dívidas. Oro pelos que sofrem, aqueles que estão no hospital desenganados pela medicina, os que estão em casa sem um estado terminal, aqueles que se encontram sofrendo, aflitos, familiares. Meu Deus, visita nesta madrugada. Liberta o viciado, Pai, das drogas, da cocaína, do crack, da maconha, da heroína. Meu Deus, liberta, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, o traficante, meu Deus, o faccionado, liberta ele, Pai. Dás a ele a oportunidade de se arrepender e ser uma nova criatura na Tua presença. Ser um homem, uma mulher de Deus que faça a Tua vontade, meu Deus, a Tua obra. Senhor, é no nome de Jesus, nessa madrugada que eu oro pelo Brasil. Oro pela nação, Pai, e te peço em nome de Jesus. Oramos pelos ministros do STF, Senhor. Oramos, Pai, para que o Senhor dê a eles senso de justiça. Deus, oramos pelos parlamentares, pelos senadores, pelos deputados federais e estaduais.
Oramos pelos estados do Brasil, do Nordeste. Oramos por todos aqueles que são dotados de autoridades, Pai. Que eles usem elas para o bem, para a prática do bem, não para a maldade. Use elas, meu Deus, para a justiça e não para a injustiça. Ó poderoso de Israel, ó Deus da humanidade, Deus do universo, nós clamamos a Ti nessa madrugada. E assim como o Senhor livrou Davi, teu servo, de todos os inimigos, livra-nos, Senhor, de todos os inimigos. Livra, Senhor, a nação brasileira, pois diz a Tua palavra, bendita é a nação cujo Deus é o Senhor. Oramos pelos aqueles que estão encarcerados injustamente. Liberta, Pai. Dai vitórias em nome de Jesus. Senhor, é no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo que nós te pedimos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feito a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentação, Senhor, mas livra-nos de todo mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todo sempre. Oro e entrego todos em tuas mãos, Pai, em nome de Jesus Cristo. Que Deus te dê uma madrugada abençoada, uma semana de livramento, proteção, prosperidade, salvação na sua vida e na sua família. Que você dê crédito à palavra de Deus. Às vezes você tem dado crédito a tanta coisa inútil. Mas o que está escrito aqui, meu irmão, minha irmã, meu amigo, disse o Senhor Jesus, não passará essa geração sem que tudo o que está escrito na palavra dele aconteça. E não cairá um tio dessa palavra sem que tudo o que está escrito se cumpra. Então desperte, aceite o Senhor Jesus como seu Salvador da sua vida, da sua família. Entregue seus caminhos a Ele, a sua vida, e você verá as bênçãos de Deus na sua vida e na sua família. Que Deus te abençoe. Nossos amigos aqui do Facebook, você que quer nos ajudar lá no nosso canal no YouTube, né? @PR João Maria. Você vai lá se inscrever no nosso canal, vai compartilhar lá os vídeos, a palavra, a oração, a leitura da mensagem de Cristo. Você vai compartilhar para o seu amigo, para o seu familiar. Você vai dar um gostei lá, vai tocar no sininho para você receber as nossas mensagens, né, a respeito das coisas de Deus. Amém? Que Deus te abençoe e te dê uma noite em paz, um sono reparador. Fica com Deus, e se Ele nos permitir, estaremos aqui em nome de Jesus, após a meia-noite, orando, lendo a palavra, levando a mensagem do Senhor Jesus até a sua vida. Que Deus te abençoe. Fica com Deus em nome de Jesus.